Real change begins with immediately repealing and replacing Obamacare. Vamos entrar no assunto Donald Trumpete. Quem é Donald Trump? Quem é Donald Trump? Será que o Donald Trump é isso tudo que o pessoal tá falando na mídia? Será que é esse maluco? Será que ele é esse extremista? Olha, Esse louco? Não, é que ele fala coisas assim, né? Que, pô, vi um vídeo de crianças, cara, crianças dos Estados Unidos. Eles falam assim, pô, mas o Trump fala cada coisa que não dá pra votar nele, velho. Ele tratou mal a repórter, ele falou um negócio lá, entendeu? Ele tem essas eu coisas, vou cara. dizer o seguinte, polêmico. Pra Polêmico? mim, o Trump... É peruca Não. ou não é? Aquela, é peruca ou não é? Não, eu acho que é um implante. I don't wear a toupee. It's my hair. I swear. O Trump é muito mais esperto que ele parece, ele passou a perna Não, nos eleitores dele que e eu ele é vou, que ele é citar fato. esperto. Não, ele fez a entrevista dele, a primeira entrevista grande depois de ser eleito no 60 Minutes da CBS. Eu não- Primeira pergunta, Diga por quê. que ele disse que, o muro, muro. vocês vão fazer o muro, vai fazer o Famoso muro. muro. We will build a great wall along the southern border. O famoso O muro. que ele chegou ali? Não, a gente tem que combater a imigração e tem que ser mais duro, a gente tem que expulsar os criminosos e aqueles imigrantes ilegais que cometeram crime. Isso Foi é isso que ele lógico. disse. Opa, mas não foi isso que ele disse na eleição, ele ia expulsar pois todo é. mundo. Ainda fazer o México pagar. Continua, ele falou assim, aí perguntou assim, mas ouvi falar que poderia ser feito uma cerca, ele falou assim, não, tem lugares que o muro não tem como ser implementado, então ele vai fazer cerca, eu sou bom em construção. Aí ela já olhou assim, ok. Então uma cerquinha vai ter lá. Aí falou, e sobre a deportação? Ele, não, vamos deportar 3 milhões de imigrantes ilegais que cometeram crime e tudo. 3 milhões é um número muito interessante, porque durante o governo do Barack Obama, o governo, sem alarde nenhum, ele deportou 2 milhões e meio de pessoas. 3 milhões... Durante o mandato. Durante o mandato, parece que ele vai aumentar a política, mas Parece não é um um número- valor do tipo, É. meu Deus, eles não fizeram nada e agora eu vou fazer 3 milhões de deportação. Porque primeiro ele vai focar na fronteira, depois que ele focar na fronteira, ele vai endurecer as regras de deportação. Então, é uma conversa lascada. Ele vai fazer um murinho, igual que o Bush já estava fazendo, Bush. demorar anos e anos, porque você sabe que são mais de 2.500 quilômetros de fronteira. Ele Não, vai pegar ele os falou pontos assim- mais críticos. Fala assim, pô, Exatamente o que já estava acontecendo, só vai fazer um muro mais alto, fazer mais... O plano de saúde lá, a mudança no plano de saúde do Obama, o Obamacare lá, ele não é um plano igual ao SUS aqui do Brasil, não é isso. Não. É só para criar regras de como que os planos de saúde têm que funcionar. O Trump falou, isso vai acabar porque isso aí foi falido. Ela perguntou para ele, sobre a sua política, sobre o Obamacare. Uma das regras do Obamacare é sobre as pessoas que já têm condições pré-estabelecidas. A pessoa que já é diabética, a pessoa que tem um câncer e vai entrar no plano. Certo. O Obamacare dizia que essas pessoas tinham que ter cobertura dessas doenças pré-conhecidas. Perguntou pra ele, como é que vai funcionar ali? Vai continuar desse jeito, porque isso aí é uma regra muito boa. É o Trumpzinho paz de amor, então. É. Teve o Lula paz de amor. Não, mas é o tem Trumpzinho mais. paz de É o amor. fanfarrão, cara, só, pô. Os filhos, tem outra regra que filhos que estão no plano de saúde dos pais poderiam se manter no plano de saúde até os 26 anos. Que é ficar até uma idade avançada. 26? 26 por quê? Porque o cara lá, o custo de faculdade, você sabe lá, o custo de faculdade é caríssimo. Então o cara, quando ele sai da faculdade, quando ele sai de casa, ele tá quebrado. Tem que pagar. Então o que acontece? Uma das definições do Obamacare era que os filhos poderiam ficar no plano de saúde dos pais como dependente até os 26 anos. O que ele falou? Não, isso aí também vai ser mantido, porque apesar de aumentar os custos, mas ela perguntou, não, mas olha, entre a finalização do Obamacare e o início dessas novas mudanças que vocês estão implementando, vai ter um período ali que vai ficar sem assistência e tudo. Ele, não. Ele falou, quando fazer essa mudança vai ser imediata, vai acabar um e começar o outro. Então ele já tem que estar com tudo programado, ele tem que estar com a lei pronta, tem que estar com ela votada para finalizar um e iniciar outro. Você não consegue fazer isso no primeiro dia de mandato. Ele chegou a falar quais serão as mudanças mesmo? Não. O Trump, na entrevista, ele mostrou... Vai ser Por estudado. que eu tô dizendo... Aquela famosa... Não, vamos estudar essa Por que eu tô né? dizendo que o Trump passou a perna em todo mundo? Que ele falou que ia acabar com o ISIS. Chegaram, ela perguntou pra ele, como você vai acabar com o ISIS? Ele, não posso te dizer isso.
Aí ela, como assim não pode dizer isso? Segredo. É plataforma sua? Ele, não, porque o que aconteceu? Toda vez que eles iam atacar o ISIS, com 6 meses de antecedência, eles falaram assim, vamos atacar Fallujah, vamos atacar tal, vamos atacar outro. E por isso não funcionou. Porque ele falou assim, não, porque você disse que você é mais esperto que os generais. Ele, não, os generais, eu quero conversar com Falou eles. isso? Falou durante a campanha. Ele falou, não, e na entrevista, deve ser mesmo, porque olha só o resultado que eles fizeram. Mas a gente vai conversar com o exército, vai ver o que pode ser feito, mas eu não vou divulgar. É o discurso é uma coisa. É. É o que eu falei pra você O da discurso oposição. político nunca é o que ele faz. Não, mas aqui Porque não tem o como. Linha virou paz e amor primeiro pra depois ele ser eleito. O Sim. Trump ele tá dando, igual você falou, tá dando a famosa rasteira baiana na galera. Por quê? Porque paz e amor não ia funcionar pra no eles. texano dando tiro lá quando, assim, quando o Trump Sim. ganhou. Agora! Cadê? Dando tiro de 12, Assim como- derrubando disco voador com Assim 12. como o Lula teve que ficar mais brando o seu discurso pra poder ganhar a eleição em 2002, Trump é o contrário, o ele Trump teve que- teve que falar muito. Falou muita asneira. Muita. Perguntaram pra ele se ele se arrependia do que ele tinha dito, né? Não me arrependo porque o resultado, aí o pessoal tava apoiando e tudo. Eu acho que ele deveria ter sido mais brando, eu, a Hillary, a gente tava trocando. Ah, e o que você acha da Hillary? Não, ela é muito inteligente. Ele tava metendo pau, Tá, tava nossa. falando tudo. Não, ela é muito inteligente, ela me ligou, Nossa, parabéns. essa história tudo. do me ligou, Cara. todo político fala isso. Ele não me ligou parabenizando, nós vamos. Nossa, essa conversa. Cara, a impressão que eu tenho é que nem ele achava que ele fosse ganhar. Então Será? claro, ele tocou o terror. Ele falou, eu vou no extremo, é a única chance que eu tenho. Mas eu acho que ele nunca realizou que ele poderia ganhar a eleição. E quando isso aconteceu, eu acho que a equipe dele chegou e falou, opa, calma Na aí. Trump Tower. Calma aí, reunião na Trump Tower. Na Trump Tower. E falou, calma. Você sabe as maluquices que ele falou do Obama? Falou que o Obama não era americano, que não tinha nascido nos Estados Unidos. Falou, o Obama tem que mostrar a certidão de nascimento porque ele não é americano. Cara, Nossa. o cara, se não for americano, ele não pode nem ser eleito Ah. presidente. Você acha que pelo menos assim, a documentação pra tomar posse Ninguém ele olhou. olhou. Ninguém olhou. Ninguém olhou. Pô, o cara, ninguém Ô, sabe. O rapaz, cara tá nasceu, terminando. o Mas cara tá nasceu na terminando. Guiana Francesa. É, né? deixa ele terminar, agora já passou. É, passou, ninguém olhou, agora Se ferrou. fosse assim, o Schwarzenegger já seria presidente há muito tempo. E Ah, nem muito fácil. Nem fácil. Ele foi governador, ele só não foi presidente por causa disso. Thank you. Sir, we're ready for you in 5 seconds. Então, senhores, tem muita gente aí maluca, esse site Facebook aí, vai acabar o mundo, essas notícias malucas, Olha, galera da conspiração aí. que o Trump ganhou, agora é o fim, acabou. Ou seja, o cara não é rei, o cara é um presidente. Existem diversos mecanismos que fazem com que um presidente não possa destruir o país ou destruir o mundo. O principal deles, o legislativo. Diferente. Mesmo dentro do Partido Republicano, o Trump não é uma Os dois Bushes tem um foram famoso Tea contra Party ele. lá, mas tem a galera mais ou menos. ele não é ali. unanimidade. Os dois Bush, os dois presidentes Bush, não estavam apoiando ele. E, eu acho assim, não precisa ter essa preocupação, essa loucura toda, porque se o cara realmente fizer alguma coisa meio estranha, eu acho que os primeiros a derrubar ele vão ser os americanos lá dentro, entendeu? Igual, olha, para um presidente poder tentar aprovar uma lei, ele para começar ele não pode diretamente. Não é igual aqui que ele pode fazer uma medida provisória, mas ele tem que convencer tipo um padrinho para colocar a lei em votação. E Aqui no Brasil, alguns assuntos, eles é privativo do presidente, da presidência. Ele vai direto. é igual o uso da Força Armada. O uso da Força Armada é meio complicado, que é o seguinte, o que diz é que o presidente pode usar a Força Armada, só que o Congresso tem que... aprovar. Não, o Congresso primeiro ele tem que declarar guerra. Tô falando em classe de A guerra. declaração de guerra. O A gente já tá Congresso... indo aqui pro fim do mundo. Como seria? Porém, isso não acontece desde a Segunda Guerra Mundial. O que o presidente pode fazer? O presidente pode, porque tem uma cláusula que diz que numa emergência você não pode ter que esperar o Congresso. O presidente usa a Força Armada e o Congresso tem 60 dias para ratificar ou mandar ele Isso de nos volta. Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Não, calma. Nossa. Existe uma coisa interessante aqui, viu? Porque todo mundo falava que se a Hillary ganhasse, o mundo ia estar mais estável em termos de conflitos armados. Mas uma coisa bem interessante, que o Putin,
ele sempre apoiou o Trump. Mas é verdade isso? É verdade, sim. Ele falou, e isso aí, inclusive quando o Trump ganhou, ele foi um dos primeiros a parabenizar o Trump e falar que ele espera que as relações entre Rússia e Estados Unidos melhorem. Eu também espero, meu amigo, porque o Putin, falando de loucos aí, insanos, o Putin Ele na tá tona. aqui, assim. E, tipo assim, não vem de dar de louco. O Trumpão dá de loucão pra cima do Putin, meu. Não vai, O cara não. é esse KGB, não tem conversa. E eu que eu não vejo explicação. Na política mundial hoje, o Putin é o cara que eu não vejo explicação do porquê que ele ainda tem tanta conversa. Porque é o seguinte, o país, a Rússia, tá quebrada. Só que ela ainda tem um exército gigante. Então, assim, ele tem força militar. É a única coisa que ele ainda tem. O problema é, você tem que dar o braço a torcer pra Rússia, porque se você não der o braço a torcer, ela tem ogivas e ogivas e ogivas nucleares pra atacar na sua cabeça. Tem uma nova que saiu lá, né? Tem. Ah. Tem uma nova que saiu lá que é o top, é a vanguarda das Tamanho do ogivas prédio. nucleares. Assim, eu não existe. estou acompanhando as notícias. Como é que estão aquelas penalizações lá? Ainda mantém aquelas sanções econômicas que estão mantidas aí pra Rússia? Sim, e aí a Rússia ainda, ela, inclusive, o que ela vem falando é justamente isso, de repente com o Trump, ela consiga dialogar melhor, porque a Hillary ia seguir o mesmo padrão que o Obama estava seguindo. Com o Trump haja uma mudança dos Estados Unidos em relação, principalmente a questão da Síria lá e daquela do Crimeia. A Ucrânia que A eles Ucrânia, invadiram. exato. Tipo assim, uma decisão de vários países, né? Acho que França, Alemanha. Mas Sim. assim, sem dúvida, se tiver se por acaso... Não, na verdade a decisão é Estados- de um país. É sempre dos Estados Unidos. Não acho que é assim. Os Estados Unidos comandam a OTAN, os Estados Unidos comandam a ONU, ele É faz assim o que ele não. quiser. Quando Não, ele quer, na ele ONU, vai. é assim não. A ONU é o problema. É isso. a ONU que é o lugar que a Rússia e a China mandam. Por quê? Porque cada porcaria do conselho que o Brasil tenta, desde 1900 e bolinha, entrar no conselho Sempre permanente, aqui, nunca não entrou, vai entrar. Não, Não tinha entrado, não? é do provisório, que Ah. não manda porra nenhuma. Quem manda é o permanente e o Brasil não vai entrar nunca. Por quê? Por que Inglaterra, França, China, Estados Unidos e Rússia vai querer mais um caboclo para atrapalhar eles? É. Eu mando nisso aqui. Eu vou colocar mais um cara pra mandar comigo? Não, é. Não vou deixar entrar mais ninguém. Eu veto A se você questão do tentar medo, mandar a alguém. questão do medo, né? Estamos aqui mais ou menos de boa. Mesmo assim, temos rusgas. Vamos pôr mais um que vai se apresentar realmente. A pessoa realmente se apresenta depois que ele entra no negócio, entendeu? É que o poder, é, você dá o poder. É que nem o Trumpzão, agora ele tá assim, agora ele tá mostrando mais moderado. Tá, voltando ao Trump. Voltando ao Uma coisa interessante que aconteceu, um movimento lá que aconteceu no Brasil também, aqui para a eleição de prefeito em várias importantes cidades do Brasil. A insatisfação da população com a classe política, por diversos motivos. Lá são diferentes daqui, mas o fim é o mesmo. Que a gente está começando a eleger pessoas que não têm experiência política, empresários, como chefes de estado, chefes de países, etc. Então eu acho que a vitória do Trump ela não significa necessariamente uma vitória da direita sobre a esquerda nos Estados Unidos. Ela é mais uma vitória, ela é mais uma derrota da classe política. E a culpa são dos democratas de oferecer uma candidata que também não mostrava nada de novo. A Hillary ela significa o conservadorismo, ali, aquela coisa já antiga da política americana. Então talvez vocês tivessem colocado Você uma fala assim, status quo. Isso. Seria o status quo. se vocês E tivessem... o Trump é uma mudança, ainda que louca, mas uma mudança. O que você imagina? Por melhor que o Trump seja um empresário, bilionário, ok. Só que você administrar uma empresa é um pouco diferente de você administrar um estado. Numa empresa você pode assumir riscos. Agora, quando você está à frente de um estado, se você fizer alguma besteira, a consequência vai ser para milhões e milhões de pessoas. Eu penso assim, mais dele realmente ser incompetente como um político do que realmente fazer alguma loucura e prejudicar. Ele pode passar os 4 anos e entregar o mais provável, entregar os Estados Unidos bem pior do que ele pegou. Come. Is it mine? Look. It is. It is. Say it, please. Yes, I believe it is. Thank you. Já viu os tweets dele? Não. Estou aqui no Nova York e tá um frio de lascar. A gente precisa do aquecimento global. Mas tudo bem, vamos finalizar aqui com o que a gente espera do Trump nos próximos 4 anos para os Estados Unidos, talvez aí para o Brasil e para o mundo. Eu vou começar dizendo o que eu já falei aqui. Eu acho que a questão do Trump é mais que ele pode fazer um governo
ele pode mais pecar por incompetência do que por loucura. A experiência que ele tem como empresário talvez suba um pouco na cabeça dele, ele vai achar que ele sabe de tudo. E a política a gente sabe que é bem diferente. Bem mais lenta, né? É mais moderada, é mais lenta. Existem muitas outras partes que você tem que levar em consideração. Lá na Torre Trump ele manda e faz o que ele quiser. Se ele quiser derrubar a torre de um dia para o outro, ele vai derrubar. Agora, na cadeira lá do presidente dos Estados Unidos, ele não vai ter esse poder, embora ele possa achar que tenha no início. Então, apesar que, né, com essa entrevista aqui, já está mostrando um tom mais moderado, né? Eu acho até que pode melhorar um pouco, porque houve aquele desgaste do Obama com a Dilma, da questão da espionagem lá dos e-mails, não sei o que ficou um pouco ruim a relação. Mas assim, talvez até melhore um pouco, porque mudou os dois, né? Agora a gente tem Trump e tem Temer. Os dois acho que vão se dar bem nas festinhas. Será que a gente vai ter Torre Temer? Temer Tower aqui, não? Já tem. Mas pra mim é isso, cara. Eu não acho que vai ter guerra nenhuma, esses negócios loucura, que o cara vai bomba atômica. Ah, assim. Tem uma coisa que ele disse, viu? Ele vai aumentar o gasto militar americano. Mas isso aí... Só que sabe o que é uma coisa? Para a indústria, o aumento do gasto bélico americano é sempre bom, por quê? Sim, Porque tipo, 99% do que a gente tem hoje de tecnologia é derivado de tecnologia bélica. Não tem uma como, coisa satélite. Não, peraí, eu acho que cabe um vídeo sobre isso, porque é uma coisa que me indigna, cara. Tipo, grande parte do recurso vai para pesquisa e desenvolvimento militar. E aí depois de algum tempo chega para nós soluções que eles já estão usando há muito tempo. Eu concordo com você, eu acho que vai ser uma tendência à moderação e talvez um equívoco administrativo, mas eu acho que talvez ele não tenha o traquejo político, mas assim, os políticos tradicionais lá do Partido Republicano sabem, assim, vão saber. Tipo, ele tem conselheiros de quilate lá, né? Ele falou que é contra lobista. Aí a equipe de transição dele tá cheia de lobista. Aí ela falou assim, mas como que pode? Você falou que é contra, que quer acabar com isso. Eu falei assim, não, mas eu vou acabar com isso. Mas existe um período lá nos Estados Unidos, todo político, assim que termina a carreira, ele vira lobista, porque ele entra para uma multinacional e começa a fazer lobby para aquela multinacional. Então, o que é? Ele falou um monte de merda e até ele sabe que ele falou besteira e não dá. Nos Estados Unidos, você precisa dos lobistas. Por quê? Porque a indústria americana é quem coloca dinheiro na política. Agora, uma coisa que eu sei que vai acontecer com o Trump é o seguinte, cara. Opa! Se você pegar as fotos do Obama, quando ele começou e como ele terminou, ele acabou, ele virou um zumbi. O Bush, os caras somem. O Trump, aquele cabelo dele não vai resistir, cara. Ele vai esfarelar, vai virar pó. Sei lá, a cara dele, ele vai... Mas o cabelo dele já é sintético. Aqui o Trump, aqui ó, no final do mandato. Ô, garoto! Aqui ó. Para com isso. É isso aí que vai acontecer. Vocês estão preocupados por quê, pô? O Trump, pelo que eu vi ontem lá, ele passou a perna no eleitor dele. Ele é muito mais moderado do que ele deixou transparecer. E vai tentar fazer uma coalizão ali com outro partido. Então é Trump, paz e amor aí. Trumpzinho, paz e amor. Trumpzinho, paz e amor. Festinhas da sociedade na Trump Tower lá com o Temer, eu acho. Faça amor, não faça guerra. E ele deixou, os filhos dele vão ficar por conta. As primeiras damas novinhas e tal. Elas vão se dar bem também, as duas. Não, e o melhor de tudo, né? Para um cara que é contra imigração, você sabe que a mulher dele é eslovena. Então, olha, se você gostou, você vai curtir o vídeo. Se você não gostou, você vai curtir e compartilhar para outras pessoas odiarem o vídeo também. Xingue, pode xingar. Você vai se inscrever no canal para ver as próximas besteiras que a gente disse. E a gente ainda vai descobrir, porque se vocês estão com dúvida por que esse caboclo aqui tá de máscara, a gente também tá tentando descobrir isso. Porque não tem explicação não, ele é só maluco mesmo. Eu acho que ele é deformado. Que máscara. Se vocês quiserem que a gente faça sobre algum conteúdo, algum assunto diferente, bota aí que a gente vê. A gente fala de qualquer tipo de assunto. A gente fala besteira sobre qualquer coisa. Qualquer assunto a gente pode falar besteira. A gente fala de tudo um pouco sem chegar a lugar nenhum. Thank you, and God bless the United States of America.